Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade aí à nossa disciplina, né, digamos assim, de teoria geral da administração. Já estamos aí quase caminhando, né, para o fim das principais teorias da administração que caem aí nos concursos públicos. Então, nós, após finalizarmos essa área da teoria geral da administração, a gente vai adentrar aí na introdução à administração, né, trabalhar de forma mais detalhada alguns pilares e posteriormente adentrarmos aí dentro das áreas, né, como nós vimos lá naquela nossa primeira aula. Gestão de pessoas, gestão de marketing, né, administração pública. Então nós já estamos aqui quase que no finzinho, né, da nossa disciplina de teoria geral da administração aí para concursos públicos, né? Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, né, mais uma aula aí, trazemos aí notícias quentinhas, né, do mundo dos concursos. Então foi lançado aí recentemente, nesses últimos dias, mais um edital, né, no qual aqueles que são aí da área de administração podem concorrer, né? Então foi lançado recentemente aí o concurso público, né, para os cargos aí de técnico administrativo educacional da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, a UFRPE, universidade aí onde eu concluí a minha graduação, né? Então é uma universidade muito querida, um bom lugar, digamos assim, para se trabalhar e se desenvolver profissionalmente. E aí nesse concurso, pessoal, eu tive dando uma olhada no edital, né, e trazendo aqui algumas informações bem gerais para vocês. Para as pessoas que são da área de administração, então há duas oportunidades, né? Eu verifiquei que tem vaga nesse concurso aí para o cargo de administrador, que é um cargo específico para aqueles que já concluíram o curso, né, de bacharelado em administração, ou talvez se você esteja aí, digamos, na reta final, último semestre, então já seria uma boa oportunidade, né? Porque normalmente nós sabemos que esses concursos, né, têm prazos, etapas, e até a homologação do resultado e possível convocação decorrem aí alguns meses. Então, aqueles que já concluíram, né, o curso, ou então aqueles que estão aí no último semestre, é uma boa oportunidade. Aqueles que ainda não, né, também tem oportunidade, que é no caso para o nível médio. Então, eu percebi lá que tem aproximadamente umas 13, 14 vagas para assistente em administração, dividido nos campos, é claro. Né? No campus sede, que é em Recife, se eu não me engano, tinham 10 vagas, e aí tinha algumas outras vagas. Eu acredito que no Cabo de Santo Agostinho, se não me engano, em Belo Jardim, né? Então dividido aí entre os campos, né? Então é uma universidade boa de se trabalhar, uma ótima oportunidade, é no estado vizinho, né? Digamos assim, tá aí na nossa região Nordeste, então é uma oportunidade excelente aí. E contempla os assuntos que nós estamos trabalhando e iremos continuar trabalhando aí, né, aqui nesse projeto voltado à administração geral para concursos. Então, trazendo essa notícia para vocês, depois dê uma busca lá, né, no site da instituição para fazer a inscrição de vocês, aqueles que se interessarem. É uma oportunidade muito boa, né? Então, trazendo aí essa atualização para vocês, certo? Mas vamos lá, dando continuidade, pessoal, às nossas aulas, então nós vimos aí algumas teorias e aí nós iremos abordar hoje a teoria contingencial, né? Então, essa teoria contingencial a gente já está aí praticamente fechando, digamos assim, as principais teorias, né, geral da administração. E aí, abordando isso, a gente pode trazer mais um detalhe ou outro, mais um complementar, né, digamos assim, alguma teoria ou trazer alguma complementação. Mas aí a gente já conseguiu meio que dar uma apanhada geral sobre as principais escolas, né, da teoria geral da administração. E aqueles principais conteúdos que realmente caem em concurso público. Né? Em sala de aula, com certeza a gente vê bem mais detalhe, bem mais autores, mas a gente sempre dá uma enxugada, digamos assim, para trazer aqui aqueles que caem realmente com mais frequência. Né? Então vamos lá, teoria contingencial. Então, só para a gente dar um entendimento inicial, ela é conhecida aí também como a teoria da contingência, né? E essa teoria, um pouco diferente das outras, que iriam, digamos assim, se complementando, essa teoria ela meio que dá uma quebra de paradigma, né? Então, várias das outras teorias, como nós podemos perceber, elas vão uma complementando a outra. Essa daqui, apesar de se apropriar também, né, do que as outras teorias já tinham proposto,
mas ela meio que dá uma quebra de paradigma em relação à análise da postura organizacional, né? E vocês vão entender o porquê. Então, segundo essa teoria, não existe uma melhor maneira, digamos assim, de administrar, e uma solução geral, genérica, universal, ela, digamos assim, não é o método mais correto de se gerir uma instituição. Por quê? Porque, segundo alguns teóricos da teoria contingencial, eles vão dizer que tudo depende, né? Isso é uma frase que a primeira vez que eu ouvi na graduação, né, eu digo, pronto, agora eu tenho resposta para tudo. Se perguntarem qualquer coisa, eu digo, não, peraí, depende, né? Mas, de fato, essa teoria ela traz uma abordagem de que as coisas não são, digamos assim, tão padronizadas quanto a gente pensa ou quanto as outras teorias que a gente viu propõem, né? Então, não existe uma melhor maneira de administrar uma solução universal que possa ser utilizada para as organizações de diversos tamanhos e áreas de atuação. Porque as organizações elas têm peculiaridades que diferenciam umas das outras. Então, provavelmente, um modelo gerencial que funciona em uma determinada instituição talvez não funcione em outra, mesmo que ambas sejam, por exemplo, do mesmo nicho, né? Do mesmo segmento. Então, essa é a reflexão que essa teoria traz. E aí, cada situação pede uma resposta diferente, de acordo com o contexto. E tudo depende, né? Tudo é relativo aí, segundo a teoria contingencial. E aí o papel do gestor, então, antes de decidir um caminho, seria analisar o contexto da organização. Uma das críticas, pessoal, inclusive, às escolas de administração no Brasil, é exatamente isso. Porque normalmente, principalmente no início, né, da implementação de cursos de administração aqui no Brasil, como nós sabemos, é uma ciência nova, é um curso novo no Brasil em comparação a outras áreas que já estão aí há mais de 100 anos, né, por exemplo. Nós importamos muito, digamos assim, modelos, estudos, técnicas americanos, por exemplo, né, japoneses. E aí essa teoria da contingência ela traz meio que uma crítica, uma reflexão sobre isso. Espera aí, será que esse modelo, né, que Ford, que Taylor, que, né, Fayol implementou lá naquela indústria, naquele país, será que isso é viável, né, para as organizações brasileiras? Ou será que a gente tem que, digamos assim, adaptar o que dá certo e o que não dá, a gente busca outras alternativas? Então, essa flexibilidade que essa teoria da contingencial traz, para que as organizações elas não fiquem rígidas, digamos assim, né? Elas tenham mais flexibilidade. E dentre essas contingências abordadas, as principais são, por exemplo, em relação ao tamanho, né? Porque dependendo do tamanho da organização, nem todo modelo de teoria vai funcionar adequadamente nela. As tarefas que são executadas, as próprias tecnologias, né? A gente vê que o mercado ele vai se atualizando aí constantemente. Então, o avanço tecnológico, às vezes, pode dar certo em uma organização e pode não dar certo em outra, né? A própria relação do ambiente externo e interno. Então, essas contingências fazem com que nós não devamos pegar uma organização e fechar ela, né? E travarmos ela num modelo único e absoluto de gestão, né? Por quê? Porque dependendo do contexto, do tamanho das tarefas da tecnologia, da relação entre o ambiente interno e externo, talvez aquele modelo não vá funcionar. Então é isso que essa teoria traz. Então, dessa maneira, né, a teoria ela considera que há uma relação funcional entre a organização, que é considerado sistema, e o ambiente. E as variáveis podem ser classificadas aí, né, as variáveis que se relacionam, como variáveis dependentes e variáveis independentes. O que seria isso? Né? Talvez aí alguns dos alunos que já estudou alguma coisa de estatística vai entender bem. Né? Variável dependente é aquela que sofre a influência. Variável independente é aquela que não é influenciada, digamos assim, mas que influencia. Né? A dependente ela precisa do impacto, da influência de algo. Então, essas variáveis, dentro do contexto organizacional, seriam isso. Ou seja, tem coisas que dependem de uma determinada influência e tem coisas que influenciam, né? Essas variáveis dependentes. E aí as variáveis dependentes elas seriam aquelas que existem dentro da instituição, ou seja, é aquilo que é influenciado pelo ambiente externo. Já as variáveis independentes estariam situadas no ambiente externo, né? Que aí tem várias delas, tecnologias, por exemplo, leis, políticas, né? O próprio mercado. Então, a gente observando a organização desse ponto de vista da teoria contingencial, nós não podemos negligenciar isso, né, segundo a teoria.
A organização ela é composta por variáveis dependentes. E fora da organização existem variáveis independentes, que causam influência, que causam modificação a essas variáveis dependentes internas. A partir do momento que a gente desconsidera isso, a gente acaba, digamos assim, enrijecendo a organização, ou seja, fechando ela para o ambiente. E isso seria um problema, de acordo com a teoria da contingência. Então, só classificando aqui, né, as variáveis dependentes elas ocorrem dentro da organização, só para ficar fixo na nossa mente. E as variáveis independentes são as que estão fora da organização, né, ocorrem fora da organização. Então, nesse sentido, nessa relação, o que é que cabe ao administrador? Então, o administrador ele deve buscar esse ajuste constante, né, como é colocado aqui. Então, deve estar se ajustando constantemente às variáveis independentes. Porque, do contrário, né, a organização acaba ficando rígida e ela para no tempo, de certa forma. Eu lembro que na época que eu estava cursando o mestrado, eu desenvolvi um trabalho com uma colega, né, de turma, que era exatamente sobre a teoria contingencial. A gente fez um estudo sobre uma empresa lá da minha cidade, né, uma empresa bem antiga, que já tinha aproximadamente seus 40, caminhando para 50 anos de existência. E algo interessante, algo curioso sobre essa empresa, era a resistência que ela tinha ao avanço tecnológico. Então, era uma empresa que ainda utilizava muitos métodos tradicionais e conservadores de gestão. Por exemplo, né, negligenciava o uso de sistemas operacionais para controle, por exemplo, de entradas e saídas, né, o controle de estoque, inclusive métodos de pagamento mais tecnológicos. Então, o fato de a organização se fechar para essas variáveis independentes, né, que são externas, fazia com que ela ficasse rígida, digamos assim, né? Ou seja, ela não acompanhava o desenvolvimento de mercado, o desenvolvimento tecnológico. E aí, na teoria contingencial, a gente tem que fazer exatamente o oposto. A gente não pode escolher um método, uma técnica, por exemplo, de gestão e se fechar nela. Nós temos que fazer ajustes, né, entre a organização e o seu ambiente, ou seja, as contingências externas, né? E aí nós não devemos nos ater a soluções universais, como a gente viu lá no início, mas sim entender que cada situação pode merecer uma solução diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala do endomarketing, né, que é uma área que traz exatamente essa forma de, por exemplo, ver o que é que está dando certo em uma outra organização, em uma concorrente, e tentar implementar na empresa, né? Então, de certa forma, é importante fazer isso, a gente tem que estudar a nossa concorrência, mas tem que ser com uma certa cautela. Por quê? Porque talvez aquilo que esteja funcionando lá não funcione aqui, por questões estruturais ou por questões de clima organizacional, por exemplo, de cultura organizacional. Então, a gente não deve ter soluções de forma universal, né? Nós devemos pegar aquilo que é bom e fazermos ajustes. Então, dessa forma, a gente não teria um modelo único e fechado. Por isso que essa teoria ela dá uma certa quebra de paradigma, né? Por quê? Porque é feito ajustes entre o ambiente interno da organização e o ambiente externo, né? E aí, além de ter essa contribuição, a gente também tem algumas críticas a essa teoria. Então, por exemplo, o que alguns autores criticam a teoria contingencial, primeiro é sobre esse relativismo exagerado do modelo, né? Porque, como eu falei, o que esse modelo traz para a gente é que tudo depende, né? Então, tudo é relativo, porque a gente tem que analisar, tem que flexibilizar. Então, de um ponto de vista da teoria, isso é algo bom, para que a gente se ajuste, né, aos contextos. Só que, de outro ponto de vista, se a gente relativiza tudo e aí não tem, de fato, né, técnicas específicas, não adota o sistema de trabalho específico, pode ser que fique tudo muito desorganizado, digamos assim, né? Então, esse relativismo é uma das críticas a essa teoria. Outra é que as contingências, né, são muitas e dificultam a tomada de decisão. O que é que seria isso? Talvez no processo decisório, se a gente for estar querendo analisar e levar em conta todos os tipos de possíveis contingências, a gente nunca vai chegar a uma decisão, porque sempre vai haver algo que vai ter uma influência, um peso, né, dentro do ambiente organizacional, que, como a gente viu, são as variáveis dependentes, né? Então, a gente tem que, de certa forma, fechar um pouco também, né? A gente tem que escolher um recorte, um quadro ali, para poder, partindo dele, dar encaminhamento a algumas decisões. Então, é uma outra crítica aí a essa teoria, certo? Então, só fazendo um resumão aqui, né, para a gente fixar bem essa teoria.
Então, a teoria da contingência. Então, tem alguns pesquisadores mais conhecidos aí, né, como os que nós estamos vendo, né, que tem Burns, Stalker, né, que também tem algumas contribuições. Por exemplo, analisou o impacto do ambiente e da estratégia na estrutura organizacional, né? Também aí Galbraith, que tem algumas contribuições importantes. Ele analisou os sistemas de informações gerenciais sobre incertezas das tarefas organizacionais, né? Então, Thompson, algumas das contribuições de Thompson em relação à teoria da contingência é que ele analisou a interação, né, das questões contingenciais entre ambiente e tecnologia. E aí também algumas outras contribuições, né, como o Channel, ele traz aí sobre a análise e o sistema de controle gerencial, sobre a estratégia, estrutura organizacional e ambiente. Então é só um resumo de alguns dos principais autores, né, dessa teoria e como eles contribuíram, né, aí para o campo das ciências da administração. Então, teoria contingencial, pessoal, sempre lembre, é uma teoria que traz uma certa flexibilidade, né, onde busca uma análise e um equilíbrio entre fatores internos à organização, que são chamados fatores dependentes, e os externos, que são chamados fatores independentes. Então, na teoria contingencial, eles dizem que tudo depende. Nós não podemos adotar um modelo fechado, né? Por quê? Porque a parte externa da organização, né, que é o mercado, a política, a tecnologia, eles estão em constante mudança. E aí nós temos que fazer um certo equilíbrio para não acabar ficando ali preso a um modelo e parar no tempo, digamos assim, né? Então esse aí é um resumo geral dessa teoria da contingência, ok? Então, dando prosseguimento, como de costume, a gente vai ver aqui algumas questões, como é que esse conteúdo, né, como é que essa teoria da contingência já caiu aí em alguns concursos. Então, a primeira questão é uma questão aqui do modelo CESP-SEBRASP, né, do concurso aí da Câmara Municipal de Maceió, para o cargo de analista legislativo. Então, é uma questão de certo ou errado, né? Aquela velha questãozinha que todo mundo gosta, porque se errar, perde uma questão certa, né? Mas a gente tem que estar preparado para tudo. Então, vamos lá. Ó. Em relação às abordagens teóricas da administração e ao seu desenvolvimento, julgue o item subsequente. Então, vamos lá. É uma afirmação para a gente marcar em verdadeiro ou falso. ênfase em normas e procedimentos, redução da amplitude de controle e centralização da tomada de decisão são características de organizações orgânicas, conforme a teoria da contingência. Então, dá um pausa aí e raciocina para ver se a teoria da contingência trata sobre isso mesmo, né? Mas vamos lá para a resposta. Então, obviamente, essa questão está errada, né? Por quê? Porque a gente acabou de dizer o oposto. Na verdade, a teoria da contingência ela não dá ênfase em procedimentos, né? Ela não tem características, digamos assim, centralizadoras. Na verdade, ela induz o oposto, que a gente deve ser flexível, né? Que tudo depende. Então, afirmativa aí incorreta. Vamos lá para mais uma questão. Questão aqui do concurso da Universidade Federal do Agreste Pernambucano para o cargo de analista de gestão de pessoas. Então, a questão diz o seguinte: dá ênfase ao ambiente e à tecnologia. Defende tanto que não há uma melhor maneira de organizar, como também que uma forma de organizar pode não ser eficaz da mesma forma em todas as situações. Então, trata-se de qual teoria? Essa daqui está fácil. Né? A gente acabou de falar, mas só para vocês verem como caem questões como essa em concursos importantes, para um cargo alto, né, de analista de gestão. Então, obviamente, a resposta aqui é a letra C, que é a teoria da contingência que trata sobre isso. Então, depois de uma aula como essa, por exemplo, quando vocês estiverem respondendo aí uma questão, né, de concurso, cai teoria da contingência, vocês já vão matar a questão aí de cara. Né? Então, vamos lá para mais uma questão. Essa questão aqui é do concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né, um concurso do ano passado, que era para o cargo de professor na área de administração e marketing digital. Então vamos lá. Ó. Conforme que a Venato, a teoria da contingência destaca a importância de adaptar as práticas de gestão ao ambiente e às circunstâncias específicas de uma organização. Sendo assim, para o entendimento efetivo da teoria da contingência, é fundamental que se realize uma análise criteriosa e um diagnóstico das variáveis que afetam a organização. Vocês poderiam até marcar aqui, ó, né? Que variáveis são essas? São as variáveis independentes, né? Que afetam. De modo que seja possível a compreensão do ambiente externo, da cultura organizacional,
da estrutura, entre outros fatores relevantes. Considerando essa abordagem, assinale a alternativa que apresenta a principal característica que diferencia a teoria da contingência das teorias clássicas da administração. Então, até sugiro, sempre que estiverem lendo uma questão, pessoal, marquem aquilo que está pedindo. Então, o que é que está pedindo aqui? Para assinalar a alternativa que apresenta o quê? A principal característica que diferencia a teoria da contingência das teorias da administração. Então, ele vai dar aqui algumas alternativas, A, B, C, D e E. E aí ele vai dizer, dessas características aqui, qual é a que causa uma diferença entre a teoria da contingência e as outras teorias que a gente viu, né? Então, na letra A, é o foco na satisfação e na motivação dos trabalhadores, ênfase nos cargos e na autoridade formal, enfoque na eficiência operacional e na padronização de processos, reconhecimento da complexidade e da interdependência das variáveis organizacionais, ênfase nos objetivos organizacionais através da compreensão das funções do processo administrativo. Então, dá uma pausa aí e raciocina, né? Mas vamos lá, vocês vão ver como essa questão, inclusive, ela tem a resposta no próprio enunciado. Por quê? Lembra o que foi que eu marquei aqui em cima? Né? Variáveis, né, que afetam a organização. Qual é a alternativa aqui que fala sobre variáveis? Né? Na letra A não fala, na letra B não fala, na letra C não fala e na letra E não fala. Então, obviamente, a resposta aqui é a letra D. Né? Percebam que se a gente raciocinar um pouco, às vezes a gente encontra a resposta no próprio enunciado. Por quê? Porque quando fala de teoria contingencial, fala de variáveis, né? E a letra D é o que está dizendo isso. Reconhecimento da complexidade e da interdependência das variáveis organizacionais, né? Então, a alternativa aí correta é a alternativa D, ok? Então, só algumas questõezinhas aí para esquentar, para ajudar a fixar o conhecimento. Então, nós finalizamos aqui mais uma aula, né? Nós vamos ter ainda mais alguma complementação, pessoal, de teoria geral da administração. E aí, posteriormente, já vamos partir aí para as aulas de introdução à administração, ok? Então, qualquer dúvida, podem colocar nos comentários aí do vídeo ou mandar lá no e-mail, né, que vocês recebem. Se precisarem de ajuda, de algum auxílio, preparar um plano de estudos para algum concurso específico, né, podem entrar em contato com a gente. Se tiverem algum concurso aí que saiu, por exemplo, né, lançaram algum edital e a gente ainda não viu, não anunciou aqui, então manda para a gente, para que a gente compartilhe com os demais, né? Algum conteúdo que vocês acham que é interessante abordar, porque já viram aí em algum concurso, então manda a sugestão para a gente, que a gente vai sempre tentando colocar um material aqui prático, né? De uma forma que vocês consigam absorver, para quando se depararem, né, com questões como as que a gente viu aí, vocês consigam responder tranquilamente, ok? Então, até lá, até mais, pessoal. Bons estudos aí. Tchau, tchau.